Peguem a palavra de Deus e abram no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 45. Eu vou ler do primeiro versículo 41 ao 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Você crê que teve uma abundante chuva em Israel? Nós vamos aprender, esse texto é maravilhoso nessa história. Elias, ele tinha ouvidos sensíveis e olhos espirituais. Enquanto o seu moço não via nada, Elias via uma abundante chuva de bênçãos. O seu milagre está conforme você enxerga. Aprenda isso. O seu milagre está conforme você vê. O moço não via nada, mas Elias via uma abundante chuva de bênçãos. Quem vê uma abundante chuva de bênçãos vindo sobre a sua vida? Quantos creem nessa palavra? Quantos acreditam que Deus mandou uma abundante chuva em Israel depois de 3 anos e meio? Quantos creem assim? Então vou reler mais uma vez o versículo 44, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E sucedeu o quê? Mais alto. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse Elias: eis aqui. Disse o moço: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Agora vamos mais alto ainda, para nós tomarmos posse desta palavra. Vamos lá. E sucedeu o quê? Mais alto. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse o moço de Elias: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias ao seu moço: dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Quantos creem que isto aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus agora e veja a abundante chuva de bênção sobre a sua vida. Olha para o céu e glorifica, diga: obrigado, meu Deus, eu estou vendo uma abundante chuva de milagres. Senhor, meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo. E venha com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu assento, Elias, profeta Elias. Olha que interessante esse texto. A forma como você enxerga determina o seu milagre. Repita comigo: a forma como eu enxergo determina o meu milagre. Ou seja, andamos por fé e não por vista. Após o desafio feito com os falsos profetas de Baal e Aserá em cima do Monte Carmelo, e após também Deus ter se manifestado com fogo no altar como verdadeiro Deus, Elias mandou matar ao fio da espada todos os falsos profetas, que giravam em torno de 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Então Elias disse: matam todos eles. E eles foram mortos em um ribeiro chamado Quizon. Esse ribeiro já é um ribeiro muito conhecido em batalhas, e o povo de Deus teve muitas vitórias nesse ribeiro. É um ribeiro que é do próprio Deus, voltado para o povo em guerras, em batalhas. E a palavra Quizon, no hebraico, quer dizer Kishon, ou Kishor, que é sinuoso, porque a palavra Kishon é um rio sinuoso. Tem até a imagem desse rio sinuoso, ele faz curvas. Então ele é meio perigoso, esse ribeiro de Quizon. E ele é conhecido como ribeiro das batalhas, porque muitas batalhas foram travadas aí. Olha como que é o ribeiro. Parece uma serpente, né? Cheio de curvas, em voltas. E ali no meio, Elias manda matar todos os falsos profetas. Ele não matou em cima do Monte Carmelo. Em cima do Monte Carmelo, Deus desceu fogo. Então os profetas correram. E Elias foi atrás, junto com alguns soldados de Israel, alguns homens de Israel. E Elias disse: matem todos os falsos profetas. Então esse ribeiro é muito conhecido. A primeira batalha desse ribeiro, ela é mencionada a vitória de Israel sobre os cananeus. Quando Deus fez em que o ribeiro, olha só, arrastasse os inimigos e os seus carros de guerra. Você acha que esse ribeiro não é de Deus? Porque nesse ribeiro os inimigos foram arrastados com os seus carros e cavalos. Está lá em Juízes 5, versículo 21, quando houve a primeira batalha nesse ribeiro. Antes de Elias, né? Há muitos anos antes de Elias, o ribeiro de Quizon os arrastou. Está vendo? Então todos os inimigos que eram cananeus, eles foram para cima do povo de Deus, e aí o rio se encheu e arrastou todos os inimigos junto com os seus carros. Então Deus fez um milagre ali e desapareceu. E a segunda batalha justamente aqui, que nós estamos lendo, 1 Reis capítulo 18, versículo 40, que acontece também nesse ribeiro de Quizon. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e o Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse: matam todos os falsos profetas, porque agora eles não vão mais desviar o povo. E morreram todos no ribeiro de Quizon. Esse ribeiro situa-se no norte de Israel, passando pela região do vale de Jezreel e desaguando ao mar Mediterrâneo do Monte Carmelo. Então, um ribeiro próximo do Monte Carmelo. E aí foi lá que os algozes de Deus, os falsos profetas, os inimigos de Deus, que destruíram a reputação de Deus, levaram o povo à idolatria, a adorar deuses estranhos, foram mortos. E uma coisa interessante, que quando Elias ele mata esses falsos profetas, ou manda matar esses falsos profetas, agora Elias ele abre os seus ouvidos espirituais.
Porque agora ele ouve, mas pela fé ele vê também. Ele ouve um ruído de uma abundante chuva. Diga comigo, Elias ouve um ruído de uma abundante chuva. Mas o seu moço não ouviu nada. Elias via naquela pequena nuvem uma grande chuva, mas o seu moço só via uma pequena nuvem. Entenda isso. O seu milagre está como você enxerga. Ó, tem Elias e tem o moço de Elias. Elias era um profeta sensível à voz de Deus. Ele havia orado e já havia determinado que iria chover. Não havia chovido ainda, mas ele disse, vai chover. Eu já determinei, eu já orei. Você sabe como é que Elias orou em cima do Monte Carmelo? Ele colocou a sua cabeça entre os joelhos. A oração de Elias é muito linda. A forma que ele vai se ajoelhar em cima do Monte Carmelo, que nós temos o costume de dobrar só os joelhos para orar, né? Elias não. Tem a imagem dele aí, ele se encurvou por terra, ele colocou literalmente a boca no pó. É como disse o Jeremias, né, quando Deus destruiu a cidade. Aí Jeremias escreve o livro de Lamentações, e ele diz no capítulo 3, versículo 29, se eu não estiver enganado, que ele diz, põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. Literalmente Elias está com a boca no pó. A oração dele está em cima do Monte Carmelo dessa forma, orando dessa maneira. E quando ele está orando dessa maneira, ele está dizendo para o seu moço, vai lá para a banda do mar. Vai lá para onde vem o mar, da onde está o mar, a vista do mar. Vai lá agora. E aí o moço vai correndo lá na banda do mar, e ele olha, não vejo nada. Eu não estou vendo nada, como ele mesmo disse, não há nada. Versículo 43, disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Ou seja, Elias está determinado que vai chover. E subiu e olhou e disse o que o moço? Não há nada. Não há nada. Você está vendo a diferença de um para outro? Elias já disse, já determinei, vai chover. E o moço diz o quê? Não há nada. Elias já estava determinado que iria chover. E ele já até havia dito o quê? Fala para Acabe agora descer, aparelhar seus carros, seus cavalos, ir para casa, comer, porque vai vir uma abundante chuva e ele vai ficar entolado. Os cavalos vão ficar travados, não vão conseguir sair por causa do barro. Vai ter uma abundante chuva, então manda Acabe embora agora. Não havia chovido. O moço não via nada, e Elias já estava mandando Acabe embora porque ia chover. Que profeta, hein? Olha a forma desse homem. Porque ele tinha o quê? Olhos espirituais. Ele tinha o quê? Ouvidos espirituais. Ele ouviu o ruído de chuva, enquanto o moço não ouviu nada. Ele viu abundante chuva, enquanto o moço viu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha a diferença de um para outro. Olha a diferença de um para outro. Enquanto Elias ouviu o ruído de grande chuva, o seu moço e o rei Acabe não perceberam nada. Já o seu moço viu apenas uma nuvem pequena, e só viu na 7ª vez. Elias viu na primeira vez. O moço teve que ver na 7ª vez, enquanto Elias, na primeira vez, ele já havia enxergado uma abundante chuva de bênçãos. O seu milagre está conforme você enxerga. O que você tem visto? Os obstáculos ou tem visto o milagre? O que você tem visto, está fácil ou está difícil? Como você tem visto, vai acontecer ou não vai acontecer? Como que você tem enxergado as bênçãos de Deus na sua vida?
Pode ser que até hoje você não conquistou porque você viu mais obstáculos do que o milagre através desses obstáculos. Porque o nosso milagre está conforme nós o enxergamos. Aprenda isso. Isso nos mostra que o milagre está conforme nós o enxergamos. O moço do Elias andava por vista. Ele queria ver uma nuvem grande, ele queria ver algo vindo lá do mar, que chamasse a atenção dele, mas quando ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele menospreza. Mas Elias disse: nessa pequena nuvem vem um grande milagre. Você pode ter visto uma coisa pequena, mas Deus já tem visto uma coisa grande. Você pode ter visto que o seu milagre é bem pequeno, curtinho, mas Deus já tem visto que o seu milagre é maior do que você imagina. É por isso que a palavra diz que Deus, ele vai além do que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele vai muito além. Nós enxergamos a um palmo aqui na frente. Deus enxerga o futuro. Você enxerga o dia. Deus enxerga 1000 anos lá na frente, como Ele mesmo disse. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aprenda isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O seu milagre está conforme você enxerga. Esse moço do profeta Elias andava por vista, enquanto o profeta Elias vivia pela fé. Quem vive pela fé aqui? Quem vive pela fé não anda por vista. Quem vive pela fé não anda pelo que vê. Quem vive pela fé traz a existência daquilo que não se vê, daquilo que nem viu, nem desceu o coração. São as coisas que Deus já preparou para aqueles que têm fé. Olha o que diz a palavra: porque andamos por fé e não... Quem anda por fé aqui? Levante a mão. O Elias andava por fé ou por vista? Por fé ou por vista? Por fé. Esse moço do profeta Elias que diz: o profeta, eu não estou ouvindo nada. O senhor disse que já ouviu um ruído de abundante chuva. Eu até agora não ouvi nada. O senhor disse que já está vindo uma abundante chuva da além do mar. Eu só estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você está vendo? Enquanto o profeta via algo diferente, o moço só via coisas que eram lógicas, razões. É por isso que esse moço não vivia milagres, porque ele não enxergava pela fé, enxergava por vista. Eu comparo esse moço do profeta Elias, sabe a quem? Um dos discípulos, Tomé. Porque o Tomé, ele andava por vista, ele não andava por fé, ele andava por aquilo que ele via. Você se lembra quando Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou, foi lá na casa onde estavam todos os apóstolos fechados, presos, com medo de morrer. Jesus, ele passa pela parede, de uma forma sobrenatural, ele atravessa a parede, onde estavam todas as casas, estava toda fechada, janelas, portas, tudo fechado. Jesus passa por aquela porta, ou pelaquela parede, ele entra na sala de Shalom, que quer dizer no hebraico paz. Os discípulos que estavam ali, só tinha 11, né? Na verdade era 10, porque um já tinha suicidado. Mas tinha 10 discípulos, não tinha entrado ainda o Matias, né? O Matias, como a gente conhece, que ainda ia entrar em Atos dos Apóstolos. Então está ali 10 discípulos, Tomé não está. E aí Jesus, ele saúda os apóstolos com a paz, Shalom, paz de Deus, paz do Senhor. E os discípulos tomam um susto, porque como é que Jesus entrou estando tudo fechado? E Jesus disse: não se assustem não, sou eu. Não temas não, sou eu, Jesus. E eles ficam maravilhados com aquilo. Jesus sopra sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. E eles ficam maravilhados com aquilo. E Jesus, ele sai depois. Passado-se um tempo, quem aparece lá na casa? Tomé, o Dídimo, conhecido como Dídimo, quer dizer alma gêmea, a palavra Dídimo. E aí ele aparece lá no meio dos discípulos. Os discípulos estão todos eufóricos, alegres, felizes, porque viram Jesus ressuscitado. Mas Tomé não estava. E aí o que eles vão dizer? Olha, Tomé, Jesus apareceu aqui. Jesus veio aqui e disse Shalom e soprou sobre nós o Espírito Santo. Jesus está ressuscitado, Tomé. Aí Tomé diz o quê?
Se eu não ver e eu não tocar, de modo nenhum crereis nele. Aprenda uma coisa, só de ver não é o suficiente, tem que tocar. Tomé viu Jesus sendo pego, Tomé viu Jesus sendo crucificado, Tomé viu Jesus sendo morto, Tomé viu Jesus sendo sepultado, Tomé só não viu Jesus ressuscitado. E se ele aparecer na sua frente, não é o suficiente, tem que ir lá e tocar. Isso é uma falta de fé terrível. Terrível, porque só de ver Jesus à sua frente, já é o suficiente para crer. Pois bem, Tomé, depois de 8 dias, Jesus aparece novamente na casa, e diz a palavra que Jesus chama Tomé, está aqui em João capítulo 21, e ele chama Tomé e diz: vem cá, Tomé, você não quer me ver? Você não quer tocar? Pode vir aqui. E olha o que Jesus vai falar para ele. João capítulo 20, versículo 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Os discípulos viram, Tomé não. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo lá, no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do lado que foi transpassado com uma lança, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, Tomé andava por vista ou por fé? Por vista ou por fé? Você anda por vista ou por fé? Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa, e com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Shalom, paz seja convosco, é Shalom, no hebraico, Shalom. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão, e põe no meu lado, não sejais incrédulo, mas crente. Quem disse isto? Jesus. Para quem que ele disse? Para um dos seus discípulos. Não sejas incrédulo, Tomé. O que é incrédulo? É aquele que duvida, é aquele que vê e não acredita, é aquele que volta atrás. Você tem que ser crente, você tem que crer até quando não vê, porque a fé não é ver, a fé é crer sem ver. Pega o Elias, ele não viu a nuvem. Pega o Elias, ele não viu chover, mas ele já havia determinado que iria chover. Ele já tinha ouvido um ruído de abundante chuva, e quando o seu moço disse: eu não vejo nada, profeta, e Elias disse: vai lá porque vai chover. Ah, profeta, agora eu vi na 7ª vez uma nuvem do tamanho de uma mão de homem. Diga para Acabe correr, porque não vai vir uma nuvem pequena, não vai vir uma chuva pequena, vai vir uma abundante chuva sobre Israel. O seu milagre está conforme você enxerga, você determina o milagre que ele já aconteceu. Já aconteceu. Tomé tomou uma de Jesus, hein? Ele poderia ficar sem essa, né? Olha o versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega, põe a tua mão do meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Ao versículo 28, Tomé respondeu e disse: ai, Senhor meu e Deus meu. Agora ele crê em Jesus, né? Agora ele crê. Não precisa ver Jesus, você precisa crer que ele está aqui. Quem crê que ele está aqui? Eu não vi, nunca vi Jesus, mas eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está em nosso meio nesse exato momento, porque a sua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio
deles. Jesus está aqui. Olha o versículo 29, e disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurados os que não e não viram, mas você é mais crente do que Tomé, viu? Por quê, pastor? Porque você não viu Jesus, mas você crê que Ele está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Então você é mais crente que Tomé. Bem-aventurado, Jesus está dizendo, aqueles que não me viram, mas creram que eu estou ressuscitado. Quantos creem que Jesus ressuscitou? E Ele está aqui hoje para te abençoar, mandar para você uma abundante chuva de bênçãos. Elias era um profeta determinado. Ele sabia que iria chover, e na 7ª vez choveu. Agora imagine o esforço daquele jovem. Elias está lá. Como é que está Elias? Olha Elias aqui, ele está assim, de cabeça baixa. Ele está vendo alguma coisa? Elias está vendo para a nuvem? Está olhando para a banda do mar? Ele não está vendo nada, mas ele está determinado que vai chover. Ou seja, não precisa ver, só precisa crer que vai acontecer. Você não precisa ver nada. Ai, pastor, mas não está acontecendo nada. Não precisa ver, precisa crer para acontecer. Ai, pastor, eu só vou colocar o pé quando eu ver o chão. Por isso que você não recebe o milagre. Coloca o seu pé, porque quem coloca o chão é Deus. A fé é assim, é invisível. Você não vê, mas ela existe. Você não precisa ver. Ai, pastor, não está acontecendo nada em casa, não está acontecendo nada no trabalho, eu não vejo Deus trabalhando. Você não precisa ver, você precisa apenas crer que Deus está fazendo. Elias não viu nada. Como é que Elias está? Assim, de cabeça, boca no pó, cabeça para o chão, e ele está dizendo e orando, dizendo: meu moço, vai lá para a banda do mar agora, moço. E o moço sai correndo. E ele olha para a banda do mar: profeta, eu não vi nada, profeta. Volta lá, moço, que vai chover. E ele volta, 2ª vez. E assim vai. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Na 7ª vez, coloca o moço aqui olhando a nuvem. Coloca a imagem do moço. Olha lá o moço olhando a nuvem. Na 7ª vez ele vê lá da banda do mar, vindo do mar, uma nuvem. Mas que nuvem é essa? Que nuvem pequena é essa? Aí ele vê uma nuvem que dá para colocar na mão. Já colocou a nuvem na mão assim? Você olhando para o céu. Ele coloca a nuvem na mão e diz: rapaz, eu estou vendo uma nuvem, mas acho que não vai chover não, viu? Porque o céu não está nem escuro. A gente tem mania de olhar para o céu e ver se o céu está escuro, né? Quando você olha para o céu e vê que está escuro, o que você imagina? Vai chover, você já corre, né? Já tira a roupa do varal. Corre, tira a roupa do varal que vai chover. Vê aquele ventão jogando tudo para o alto, você fica naquele desespero. Porque é assim que você enxerga, não, moço? Não dá para ver nada. O moço está vendo uma pequena nuvem. Não vai chover nada. Aí quando ele vê aquela pequena nuvem, ele já vai com uma falta de fé tão grande. Que ele chega para o profeta e diz: profeta, na 7ª vez eu vi, mas eu vi o quê? Uma nuvem pequena. Profeta, do tamanho da mão de homem, cabe na minha mão. Elias disse: fala para Acabe agora correr, porque essa pequena nuvem vai vir uma abundante chuva sobre Israel. Na mesma hora que Elias liberou a palavra, determinou que iria chover, os céus se escureceram, veio ventos, nuvens e uma abundante chuva desceu sobre Israel. O seu milagre está como você enxerga. Pastor, já estou vendo uma coisa grande, toma posse disso. Pastor, já estou vendo a minha cura, toma posse disso. Pastor, já estou vendo a libertação na minha casa, toma posse disso. Pastor, já estou vendo o marido salvo, transformado, já estou vendo a porta aberta. Pastor, já estou vendo Deus batizando todo mundo na minha casa. Pastor, já estou vendo a minha empresa prosperando. Enxerga uma grande, abundante chuva sobre
sobre a sua vida, porque Deus vai fazer chover. Vai chover sobre a sua vida. Deus manda chuva de bênçãos. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 26, diz que Deus manda chuva de bênçãos. O que diz lá? E levantarei sobre elas um só pastor. Ezequiel 34, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. E elas aos lugares ao redor dos meus outeiros eu porei por bênção, e farei descer o quê? A chuva ao seu tempo. E diga comigo: chuva. Chuvas de bênçãos serão. Quem quer receber chuvas de bênçãos? Deus vai fazer descer chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Na 7ª vez aquele menino olha a nuvem. Aquele moço que não tinha inteligência espiritual, não tinha uma espiritualidade como do profeta. Ele estava ainda um jovem aprendiz, mas uma falta de fé. Ele andava pelo que via, enquanto o profeta andava pela fé. O profeta tinha ouvidos sensíveis à voz de Deus e olhos espirituais, enquanto aquele jovem não tinha ouvidos para Deus e nem olhos espirituais. Essa é a diferença. A diferença é como você ouve a Deus e como você enxerga a Deus. Essa é a grande diferença. E aí na 7ª vez, a nuvem veio. Por que 7? O 7 representa a resposta de Deus. Na 7ª vez, Deus deu a resposta para aquele moço, ainda que ele duvidou daquela pequena nuvem. Mas o profeta já estava determinado que iria chover. Porque ele, antes de ver a chuva, antes de ver a nuvem, ele disse o quê? Ouço um ruído de abundante chuva. Manda Acabe descer sem que chovesse. O que Elias fez? Trouxe a existência daquilo que não existia. E o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Não precisa ver, só precisa crer para receber. Quantos creem para receber? Não precisa ver. Você só precisa crer para receber. Há muitas passagens, inúmeras passagens bíblicas que falam do número 7. Você conhece? O 7 é o número da perfeição. O 7 é o número da resposta de Deus. Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. 7 vezes. Os muros de Jericó vieram abaixo. Na 7ª volta, da 7ª volta veio os muros de Jericó abaixo. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente e aqueceu-se 7 vezes. E lá Deus deu resposta, não deixou nenhum deles morrerem queimados. Então o 7, número 7 representa a resposta de Deus. O número 7 representa a resposta de Deus. Agora eu faço a pergunta: e por que, pastor, que muitas pessoas não recebem milagres? Por que muitas pessoas ainda não conseguiram alcançar aquilo que desejam? Por que não saíram daquela situação difícil? Estão vivendo uma vida complicada. Por que, pastor, que o milagre não acontece na vida dessas pessoas? Há pelo menos 3 motivos principais que não permitem a pessoa receber o milagre. Querem saber desses motivos? Anote o primeiro motivo, porque até então você não recebeu o milagre. E sabe por quê? Primeiro motivo, coloca o primeiro motivo, por que a pessoa não recebe o milagre? Porque a pessoa não pede. Como assim ela não pede? Ela acha que não precisa pedir, porque Deus sabe de tudo o que ela precisa. Para que fazer pedido de oração? Para que clamar? Para que pedir? Ela fica naquela inocência, sabe? Deus está vendo o que eu estou passando. Deus sabe do que eu preciso. Ela fica na inocência, sabe? Naquela inércia. É por isso que ela não pede, ela não faz campanha, ela não ora. Ela acha que Deus vai resolver a situação só por ver. Então a pessoa não recebe o milagre porque não pede. Realmente Deus sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Mas existem diversos exemplos na Bíblia do que Deus mostra que a pessoa precisa pedir para receber. Esse é o primeiro motivo por que não recebe o milagre. Não pede, fica com a boca fechada, não faz campanha, não anota pedido e quer que Deus resolva a situação. Não resolve. Você quer ver um exemplo? Coloque em Lucas capítulo 18, versículo 40. Conhece a história do cego de Jericó? O cego de Jericó não tinha as bolinhas dos olhos. Esse globo aqui ele não tinha. Você chega diante de um mendigo que não tem olhos. E você vai fazer a pergunta o que ele quer? Jesus fez a pergunta para ele. Mas é lógico que Jesus sabia o que ele queria. Ou você acha que não?
Jesus é onisciente. Ele sabe até o que você quer sem pedir. Mas Ele espera você pedir, porque Ele realiza justamente aquilo que você pede. Então, se você não pede nada, você não recebe nada. Não adianta colocar na conta de Deus. Olha lá. Então, Jesus parando, mandou que lhe trouxessem aquele cego de Jericó que gritava, chorava, e era açoitado, humilhado. E chegando ele, perguntou-lhe. Jesus perguntou-lhe para aquele cego, dizendo o quê? Que queres que te faça? Ei, cego, o que você quer? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Era só Jesus colocar a mão sobre aquele cego e ele seria curado. Ou só Jesus liberar a palavra e ele seria curado. Não precisava Jesus perguntar nada, porque aquele cego já está na cara que ele queria enxergar. Ou você acha que o cego ia pedir para Jesus um lanche do Mac? Jesus, eu quero um lanche do Mac, que eu estou com fome. Ah, você quer um lanche? Então vai lá, pega o lanche. Ou ele ia pedir uma esmola, um ouro, uma prata, isso não ia mudar a vida dele. No dia seguinte ele estaria lá de novo pedindo esmola. Isso não ia mudar a vida dele. O que ele queria era para mudar a vida dele. E quando Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? O que ele vai dizer? Que eu veja. Eu quero ver Jesus. Você acha que Jesus não sabia que ele queria ver? Você acha que Jesus não é onisciente? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus faz exatamente aquilo que você pede. Então, se você não pediu nada, você não vai receber nada. Se você não pede, você não recebe. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 7,7, quem pede, quem bate, quem busca, está mais do que explícito a palavra do Senhor. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, porque aquele que pede, e quem não pede? Aquele que pede, recebe. O que não pede, não recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. A pessoa não pede, não busca e nem bate, e quer que Deus faça. Como que Deus vai fazer? É por isso que milagres não aconteceram, porque a pessoa fica naquela, mas Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. A questão não é Deus ver, a questão é Deus realizar aquilo que você pede. Você quer mais uma prova disso? João capítulo 14, versículo 13. O que Jesus disse, hein? Vamos lá, João 14, 13. E tudo quanto perdides, tem que pedir. Tem que pedir. Perdides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, glorificado e ser exaltado. Verso 14. Se pedirdes alguma coisa, se pedirdes, aí não pede nada, quer receber. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tem que pedir. Mas Deus sabe, pastor, o que eu quero. Deus sabe o que eu estou passando. A questão não é Deus saber. A questão é que você tem que pedir. Tem que pedir. Olha lá em João 16, versículo 24. Olha o que diz a palavra João 16, o próprio Jesus dizendo, hein? O próprio Jesus dizendo. Jesus dizendo, até agora, nada pedistes em meu nome. Até agora vocês não pediram nada. Pede, Jesus dizendo, pede, e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quem vai virar um pidão agora? A partir de hoje tem que ser um pidão, hein? Tem que pedir porque você vai receber. Vira um pidão, peça mesmo. Quer ver um exemplo? Deus vê tudo, não vê? Ele é onisciente, ele está em todos os lugares. O apóstolo Pedro, ele foi preso, está lá em Atos capítulo 12, versículo 1. Tinha matado Tiago, irmão de João, a espada, Herodes, e aquilo agradou os judeus, e no dia seguinte era Páscoa, né? Aí o Herodes não quis matar Pedro, ele pegou Pedro e prendeu Pedro, colocou na cadeia. E aquilo alegrou os judeus, né? Coloca aí Atos 12, versículo 1. Alegrou os judeus. Os judeus ficaram felizes com aquilo, né? Os que não gostavam dos apóstolos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. Versículo 2. Matou a espada Tiago, irmão de João. Agora vai vir Pedro, vai morrer também Pedro. E vendo que isso agradara aos judeus, o próximo é Pedro, hein? Pedro está preso. E isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou seja, Páscoa. Então não é lícito matar na Páscoa. Prendeu Pedro para matar no dia seguinte.
E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando o quarto quartel de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Onde estava Pedro? Onde estava Pedro? Preso. Pedro estava preso. Você acha que Deus não sabia que Pedro ia ser morto? Você acha que Deus não sabia que Herodes estava com malícia para matar Pedro? Você acha que Deus não sabia que Pedro queria sair de lá? E por que Deus não foi lá e tirou Pedro sem precisar pedir? O que Deus não fez automaticamente, vendo o seu servo? E tirou Pedro da cadeia? Ele só vai tirar quando a igreja vai pedir. Quando a igreja vai pedir, aí Deus realiza. Olha lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Diga, a igreja pedia a libertação de Pedro. E vem cá, aconteceu ou não? Claro. A igreja orando. Como é que você acha que foi a oração da igreja? Meu Deus, o Herodes já matou Tiago, irmão de João. Os judeus estão se agradando com isso. Herodes já mandou prender a Pedro, vai matar Pedro depois de amanhã, na Páscoa, depois que passar. O teu servo é ganhador de almas. Ele precisa sair dessa cadeia, Senhor. Meu Deus, e viu o anjo agora na cadeia. Deus lá de cima, é agora. É agora que o anjo vai lá hoje, desce lá na cadeia e tira Pedro. O anjo desceu e tirou a Pedro. A oração da igreja foi buscar o anjo e o anjo foi buscar a Pedro. A sua oração vai chegar no trono da graça de Deus e Deus já está mandando um milagre, dizendo: eu já estou atendendo o seu pedido. Pede, glória! Pode aplaudir o Senhor. Glória! Deus já está atendendo o seu pedido. Agora vem cá, quer saber o segundo motivo por que o milagre não acontece? A pessoa duvida. Quem já duvidou de algum milagre aí? Levante a mão, seja sincero. Pode ser que já duvidou, né? Uma vez eu fui pastor de uma igreja, a pessoa disse: pastor, já tem tanto tempo que eu já nem tenho mais fé para isso. Por quê, pastor? Porque a pessoa, ela duvida, devido à complexidade do problema. Tanto tempo se arrastando, a pessoa já não crê que vai ter solução. É uma casa própria, às vezes é um terreno, às vezes é uma herança, é muita briga, discussão que a pessoa abre mão. Às vezes é uma doença que ela carrega há tantos anos. Então ela já nem crê que aquilo vai resolver. Ela já acha que vai morrer com aquilo. Devido à complexidade do problema, ao tempo que se arrasta, pelo sofrimento que a pessoa está enfrentando, isso faz com que muitos duvidam do milagre. Faz com que a pessoa duvida. Realmente, ela duvida de que vai acontecer. Você quer um exemplo disso? Vamos pegar o jovem lunático. Lembra do jovem lunático? A história do jovem lunático está lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. O pai chegou para Jesus, para os discípulos, né? E agora um jovem, tem lá aproximadamente 25 anos, e leva esse jovem para os discípulos expulsarem o demônio. Tem um demônio lá na vida desse jovem. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E o pai, desesperado, já não sabe mais o que fazer. Aí Jesus vê aquele horror, aquela disputa, aquela contenda, aquela discussão entre os fariseus, escribas e os apóstolos. E o pai do menino e o menino lá no meio. Jesus olha para aquilo e ele vai perguntar: o que está acontecendo aqui, hein? Aí o pai vai explicando, né? E quando se aproximou, os discípulos viu ao redor deles grande multidão. E alguns escribas os disputavam com eles os apóstolos. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, os saudaram. Verso 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Jesus está dizendo: o que está acontecendo aí? O que é essa briga, essa contenda aí, essa rodinha aí? Imagine a rodinha, os apóstolos, os escribas, fariseus, o pai e o jovem endemoniado. Está todo mundo lá. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, o pai, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, um demônio. Verso 18. E este, onde quer que o apanha, ou seja, prende, ele despedaça, quebra tudo.
Ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, não puderam. Os discípulos não conseguiram mandar o mal embora. Verso 19. E ele respondendo-lhe, disse, Jesus dizendo, geração o quê? Ou seja, o que é incrédulo? Que duvida. Jesus está dizendo, vocês duvidam do poder de Deus. Por isso que nada acontece. Vocês é uma geração incrédula. Fala que crê, mas não crê, porque na hora de crer, de resolver, não resolve. É isso que Jesus está dizendo, vocês são geração incrédula. Até quando? Jesus está dizendo, não ficarei convosco. Até quando vão depender de mim? É isso que ele está dizendo. Até quando vocês vão depender de mim? Eu já não ensinei, já não expliquei como é que age. Até quando vos sofrereis ainda? Aí Jesus diz, traz esse menino aqui, vai. Acabar com essa bagunça, que está virando uma bagunça aqui. Imagine os fariseus dando risada dos apóstolos. Eu não consegui expulsar o demônio. O Pedro brigando com o demônio. João. Esse aí que é os discípulos de Jesus. Estão humilhados. Isso está trazendo escândalo para Jesus, porque Jesus é o mestre deles. Imaginem a humilhação. Jesus está sendo ali humilhado por causa dos seus discípulos. Ele vai acabar com isso. Olha o versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu o menino vindo, era um demônio mesmo. Logo o espírito agitou com violência, e caindo, endemoniado, por terra, revolvia-se espumando, começou a espumar, arranjou os dentes. O demônio tomou o jovem, e perguntou ao pai dele, Jesus vai perguntar ao pai, perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele diz o quê? Desde a infância. Então quer dizer que o demônio entra em crianças, viu? Você que acha que criança é um anjinho, tem criança que parece um demônio. Criança que é atribulada. Desde a infância o demônio entrou na criança, sabe o que é isso? 5 anos. A criança está endemoniada, possessa de demônio. O demônio entrou nessa criança e a criança vai crescendo, a idade, vira um adolescente, depois vira um adulto, um jovem. E o demônio está lá. Desde a infância, ele agora não é uma criança, ele agora é um jovem, tem 25 anos, então você coloca aí 20 anos, o demônio está na vida dele. Isto fez com que o pai já perdesse as esperanças, já não cresce mais na solução do problema. Isso fez com que o pai já abaixasse a guarda, já jogasse a toalha, porque era tanto tempo, e não se resolvia nada. Imagine como é que está esse menino se joga, o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, está cheio de marcas, cheio de hematomas, cheio de cicatrizes, esse jovem. Ele só não morreu porque o pai foi esperto, o demônio queria matá-lo. Então isso foi tirando o quê? As esperanças desse pai. O tempo, o problema, o sofrimento foi apagando a chama da fé. Aí esse pai encontra os discípulos na esperança de resolver, e os discípulos resolvem nada, então ele vai caindo. Então muitos duvidam do milagre devido à complexidade do milagre, devido ao problema que se arrasta, devido ao tempo que se leva, e muitos vão começando abaixando a fé, diminuindo, apagando, aí Jesus vai dizer o quê? Olha lá, e muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha o testemunho desse jovem, na água, para o destruir. Mas se tu, olha como é que ele fala para Jesus, para você ver que ele está desesperançoso. Ele está sem fé, ele está sem chama da esperança. Ele está dizendo, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Mas se tu podes fazer alguma coisa, por que ele faz isto? Por que ele fala assim? Se tu podes fazer alguma coisa, porque é como se ele dissesse, os seus discípulos não puderam, e o Senhor vai fazer ou não? Os seus discípulos não conseguiram, e o Senhor pode? A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus não somente pode uma coisa, como Ele pode todas as coisas. Ele mesmo disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria? Não. A palavra de Deus disse, eu bem sei que tudo
podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem frustrados. Jesus pode todas as coisas. Jesus manda no vento, Jesus manda no mar, Jesus manda no diabo, Jesus manda no demônio, Jesus manda na doença, manda no vício, manda na crise conjugal, na crise emocional, manda na crise financeira. Jesus pode todas as coisas. Sabe o que ele vai dizer para o Pai? É o que eu estou dizendo para você. O seu milagre é conforme você enxerga. Você anda por vista ou por fé? Olha o que Jesus vai dizer para ele. E Jesus disse o quê? Diga comigo: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Quantos creem aqui? Então você pode todas as coisas. Se você anda por fé, o seu milagre já chegou. Oh, glória! Você não pode deixar que o tempo frustre a sua fé. Viu? Esse pai aqui deixou o tempo frustrar a sua fé. A complexidade, o sofrimento, o tempo que se arrasta, ele foi perdendo a fé. Mas Jesus vai fazer um milagre, viu? Jesus operou um milagre aqui, que diz que ele operou um milagre. Versículo 24, ele vai operar um milagre para esse pai sair do desespero. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está vendo que ele duvida? Ele é incrédulo. Ele duvida. Esse é o segundo motivo por que a pessoa não recebe o milagre, porque duvida, é incrédulo. Olha o versículo 25, Jesus vendo que a multidão concorria, era muita bagunça, repreendeu logo o demônio, o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E o menino foi curado. Verso 26, e ele clamando, agitando com violência, saiu o demônio, ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Jesus operou o milagre. Então não deixe que o tempo ofusque a sua fé não, viu? Não deixe que o problema arrasta a sua fé, abaixa a sua fé, diminua a sua fé. Você não pode permitir que isso aconteça. Igual Marta e Maria, Jesus chegou lá no quarto dia. Agora Jesus não tem o que fazer. Marta e Maria já tinham deixado a fé, esmorecer, apagar. E Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? É fé. É a fé que vai trazer a existência do seu milagre. Você precisa entender isso. Tem que ser igual a Abraão, viu? Você tem que ser igual a Abraão. Passa o tempo que passar, você não pode perder a esperança do seu milagre. A esperança do seu milagre não pode ser ofuscado. A palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Coloca aí. Olha só, Abraão teve filho com 100 anos. Ele foi pai com 100 anos. Sara com 90. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito, olha só que texto, hein, gente? Pega a revelação. O qual em esperança creu contra a esperança. Você pegou esse versículo? Em esperança creu contra a esperança. O quê? Já tinha passado a idade, mas ele continuava o quê? Diga comigo, crendo. Diga, o problema era grande de Abraão. Diga, o problema era grande de Abraão, mas a fé dele era maior. A fé dele era maior. Creu contra a esperança, que seria feito de pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O qual em esperança creu contra esperança. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé. Porque qual é a tendência aqui? Enfraquecer. O homem está velho, como é que vai ser pai? Quem é que já virou pai com 100 anos de idade? Quem é que já virou mãe com 90 anos de idade? Se cessa o costume das mulheres, cessa o costume dos homens também. Tem uma certa idade na ciência que pode ser pai e é uma certa idade que pode ser mãe. Mas está lá. Não enfraqueceu, Abraão não enfraqueceu na fé não. Ele continuou crendo. Nem atentou para o seu próprio corpo que já estava já estava morto, pois era já quase 100 anos, nem tão pouco para o amolecimento
crescimento do ventre de Sara, que já não ia dar à luz a nunca. 100 anos, 90 anos, Sara vai engravidar como? Verso 20. E não duvidou. Olha lá, está aí o segredo. Não, diga comigo, não duvidou. Passa o tempo que passar, você não pode duvidar do poder de Deus. Ah, pastor, mas já tem muito tempo. Não duvide que vai acontecer. Não duvidou da promessa de Deus, por quê? Incredulidade é isso, é dúvida, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Verso 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha, ele, o Senhor, prometido, também era poderoso para fazer. A sua fé tem que ser igual de Abraão, tem que estar firmada no Senhor. Passa o tempo que passar, seja a dificuldade que for, a complexidade do problema que você vem orando, arrastando há anos, creia que já aconteceu. E por último, pode aplaudir ao Senhor. E por último motivo, por que a pessoa não recebe o milagre? Porque não tem fé o suficiente. Ai, pastor, tem coisas que falam aí, eu não acredito. Pastor, eu tenho fé, mas a minha fé não é tanto assim não. Como a do Senhor, acho que a minha fé não é igual a sua não. Ah, pastor, a minha fé é só para alcançar o fusquinha. A minha fé é só para entrar nessa portinha aí. De repente, o milagre não aconteceu porque a sua fé ainda não foi o suficiente. A sua fé tem que ser suficiente para alcançar o milagre. Ou seja, a falta de fé impede que o milagre aconteça, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário colocar a fé em ação para alcançar o impossível. Você lembra da história dos 10 espias? Foram 12, né? Mas eu quero trazer à luz dos 10. 12 espias foram espiar a terra. E todos trouxeram o resultado daquela terra. Terra boa, mana leite, mana mel. Mas 10 espias, como é que viram a terra, hein? Com dificuldade. Não vamos entrar não, porque tem gigantes. E Josué e Caleb, como é que viram a terra? Caleb rasgou as suas vestes e disse assim: se Deus prometeu a Moisés, nós vamos entrar lá. Subamos animosamente e possuamos-la por herança. Nem havia guerreado o Caleb. Caleb nem estava na terra. Caleb nem entrou na terra. Nem guerreou na terra. Mas como é que ele está fazendo? Determinando a vitória. Ele está chamando a existência daquilo que nem ainda guerreou. Ele está dizendo: subamos animosamente e possuamos-la por herança, porque Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, e também prometeu a nós. Tem que tomar posse. A fé está conforme você enxerga. Pega o exemplo de Davi e de Saul. Por que Saul não conseguiu lutar contra Golias, não foi guerrear contra Golias? Porque a fé dele não era suficiente. A fé de Saul não, do povo, do exército de Saul também não. Por isso que não saiu a batalha. Agora pega a fé de Davi. Pega os dois exemplos. Vou te dar um exemplo aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Coloca aí o exemplo desses dois homens, Davi e Saul. Coloca o exemplo aqui. Olha lá. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele Golias, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha a diferença, Davi. Davi está dizendo: o teu servo vai guerrear e vai vencer esse Golias, vai vencer esse gigante. Davi nem tinha guerreado, mas olha o que ele está dizendo para Saul. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir. Olha a diferença de um para outro. Um quer impedir o outro de guerrear, o outro quer guerrear e vencer. Conhece alguém assim? Que não faz e não quer deixar ninguém fazer? Poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Verso 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, via um leão ou um urso e tomava a ovelha do rebanho. Vem cá, olha o que Davi vai fazer. E eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão à barba,
e a o feria e o matava. Assim feriu o teu servo Davi, o leão como o urso, assim será. O que Davi está dizendo aqui? Eu já determinei que a vitória é nossa, eu já determinei que Deus já está no negócio. Ele está dizendo, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Quando você determina o milagre, você crê no milagre, ele já aconteceu. Elias havia determinado, por isso que o milagre aconteceu. Pode ser que você ainda não alcançou o milagre porque você não pede, porque você duvida, porque ainda você não determinou, você não colocou a sua fé em ação. E se você tem pouca fé para acontecer milagres, eu vou te ensinar o segredo agora. Se coloque de pé. Lucas capítulo 17, 5 ao 6. Este é o segredo. Jesus disse para os discípulos, olha lá, olha os discípulos dizendo para Jesus, disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé, ou seja, aumenta a minha fé. Os discípulos estão ouvindo Jesus falar de uma coisa, sabe, inédita, uma coisa difícil para eles, para Jesus não. Jesus vai dizer o seguinte, olha lá, e diz Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus está dizendo, se você disser para essa moreira, essa planta, joga-se no mar, ela vai se jogar. Já pensou se chegar para o pé de goiaba? Ô pé de goiaba, vai para lá na Praia Grande. E aí, quem tem essa fé aí? Ai pastor, eu não tenho essa fé não. Então pede para Jesus aumentar a sua fé. Porque Jesus disse, se sua fé for do tamanho do quê? Do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Já viu o tamanho do grão de mostarda? Está aqui, ó. Passa para o povo lá, José, o grão de mostarda, vê se a fé deles é do tamanho disso aí. Se não for do tamanho disso aí, então está muito fraca essa fé aí, hein? A sua fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. É grande esse grão aí? É a menor semente de hortaliças, mas é o suficiente para mandar a planta para o mar. É o suficiente para mandar o quê? Coloca lá o versículo. Deixa o versículo aqui. É suficiente para mandar desarraigar-te daqui a planta no mar e lançar ela onde? No mar. Desarraigar-te daqui e planta-te no mar. É o suficiente para lançar essa planta no mar, se a sua fé for do tamanho desse caroço aí. Do tamanho, caroço não, semente, né? Isso não é nem um caroço. Se olha essa semente aí, é pequena, né, pastor? É muito pequena, pastor. A minha fé é maior do que isso. Então, meu irmão, já é o suficiente para o milagre acontecer. Essa semente, você olha, não tem nem 2 milímetros, é bem pequenininha. Mas você já viu essa semente semeada, qual o tamanho da árvore que dá? A árvore de mostarda chega até quase 10 metros de altura. Essa semente produz 10 metros de altura. Sabia disso? 10 metros de altura, segundo alguns estudiosos. Uma semente desse tamanho. O que Jesus está ensinando? Quando você pratica, você exerce sua fé, ela vai crescendo. Vai crescendo. Então, se o milagre ainda não aconteceu na sua vida, você vai pedir para Jesus aumentar a sua fé. Eu quero encerrar essa pregação com essa frase minha, que eu estou fazendo um livro chamado 12 Princípios da Fé. Coloca a frase aí, e eu quero que você tome posse desse texto que o Espírito Santo me deu. Se porventura, a sua fé for menos do que o suficiente para alcançar o milagre, então, a única saída é pedir ao Senhor para que Ele acrescente, aumente mais a sua fé. Isso não é pecado, nem incredulidade, mas uma necessidade a ser suprida e que só pode ser preenchida através de Jesus Cristo. Jesus está aumentando a sua fé hoje. Se o milagre ainda não aconteceu porque sua fé não foi suficiente, e a partir de agora a sua fé está sendo aumentada
para alcançar aquele milagre que você tanto espera. Jesus, aumente a fé deste homem, aumente a fé desta mulher, para que o milagre que ela espera, ele alcance, ela alcance, em nome do Senhor. Pode aplaudir a Jesus.